O portal 247 divulgou novas conversas entre procuradores da Lava Jato que comprovam as acusações feitas pelo empresário e ex-deputado Tony Garcia contra o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Em entrevistas recentes, Garcia vem afirmando, por exemplo, que atuou ilegalmente como um agente infiltrado a mando de Moro e dos procuradores de Curitiba. Tony Garcia também vem afirmando que, para permanecer em liberdade, era obrigado a buscar informações que pudessem comprometer desafetos e adversários políticos de Sérgio Moro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Joaquim de Carvalho, que é jornalista e colunista do portal 247. Joaquim de Carvalho, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cosmo. É uma alegria estar aqui de volta, né? Porque eu já fui entrevistado por você, já tivemos um papo aí, eu acho que cerca de um pouco mais de um ano, talvez, né? E então é sempre um prazer estar aqui na TVT. Joaquim, vamos repercutir essa questão, essas denúncias do Tony Garcia, que aí colocam o ex-juiz Sérgio Moro e atual senador pelo Podemos do Paraná no olho do furacão. Primeiro, depoimentos e denúncias de Tacla Duran, agora Tony Garcia. Joaquim, a pergunta, até onde vai essa questão e denúncias envolvendo Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato? Cosmo, eu digo para você que vai longe. Depois do Tony Garcia, já surgiram áudios, ou um depoimento, eu até entrevistei, de um preso pela Polícia Federal que viu a instalação de uma escuta clandestina ali na carceragem da Polícia Federal. E ele já encaminhou esse depoimento em áudio para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Dias Toffoli. Eu estou falando de mais um exemplo, foi Tacla Duran, Tony Garcia, agora surge esse preso que se chama Ailton Gonçalves da Silva. Eu diria que tem muito ainda por ser revelado, porque os desmandos, eu diria crimes de Sérgio Moro, eles foram cometidos ao longo do tempo e foram muitos. Portanto, as pessoas agora estão se sentindo em segurança para poder fazer a denúncia. Aproveitando que a gente comentou, Tacla Duran, agora Tony Garcia, o STF tem dado resposta a tudo isso, pedido medidas de suspensão dos processos lá na TRF4. Como é que você vê isso, Joaquim? Se essa atuação do STF está sendo suficiente para, de fato, a gente ter uma resolução? Por enquanto foi um pedido de suspensão, mas queria ouvi-lo. Bom, primeiro que eu acho que essas medidas, elas, embora sejam positivas, são tardes, elas vêm tarde, porque isso era para ter ocorrido em 2014, quando começou a Lava Jato. Ali já houve abuso, e esse abuso foi relatado ao STF na ocasião, e o próprio ministro, na ocasião, Teori Zavascki, recuou de uma decisão que ele tinha tomado, porque Curitiba jamais poderia ter feito aquela operação. A investigação, é claro, poderia ocorrer e deveria ocorrer. Investigação sobre qualquer fato, qualquer notícia criminosa deve existir, mas ela teria que ocorrer em São Paulo, ela teria que ocorrer no Distrito Federal. Moro, ele era um juiz que escolhia o que ele iria investigar porque ele tinha alvos a serem perseguidos. Então, é positivo que seja tomada agora essa decisão de suspender esses processos num setor do judiciário brasileiro que está absolutamente contaminado pelo Sérgio Moro. Mas poderia ter ocorrido antes. E se ocorresse antes, nós não teríamos um golpe parlamentar que foi dado pelo ambiente criado pela Lava Jato, nós não teríamos uma prisão política e, portanto, injusta do Lula, e nós não teríamos Jair Bolsonaro como presidente. Portanto, tudo isso que o STF poderia ter evitado. Porém, é aquilo que é o ditado popular, antes tarde do que nunca. Quer dizer, que seja agora. E está tomando essa medida, ela é correta, e acho até que está tomando em defesa de si próprio, isto é, o próprio Poder Judiciário, tentando, mesmo que tardiamente, mostrar que o Judiciário funciona, de que o Judiciário não admite que haja no seu seio, uma máfia, porque foi disso que se tratou a Lava Jato, o esquema que o Moro criou, que
é anterior à Lava Jato, é preciso dizer. A Lava Jato foi o auge, o ápice, mas o Moro já fazia isso desde que assumiu, ou pouco depois, né, de assumir a 13ª Vara, que na época era a segunda vara, lá em Curitiba. Deixa eu fazer uma correção aqui. Antes, no início do nosso bate-papo, eu falei que o atual senador Sérgio Moro, do Podemos, na verdade, ele é do União Brasil, pelo estado do Paraná. Agora, Joaquim, há se confirmar essas denúncias do Tony Garcia, você é um jornalista experiente, está há muito tempo cobrindo política, os bastidores de Brasília. Como é que fica a nossa democracia num momento tão delicado como esse? A gente vem saindo de um governo que atacava constantemente os poderes constituídos legalmente, e agora vem essas informações de que um ex-deputado estava infiltrado para colher informações. Basicamente, uma inquisição lá na Operação Lava Jato, em Curitiba, no Paraná. Queria te ouvir sobre essas questões num momento tão delicado como a gente vem de fortalecimento da democracia e respeito aos poderes constituídos legalmente, Joaquim. Eu acho que a própria denúncia do Tony Garcia já é um sinal de amadurecimento da nossa democracia. Nós fomos muito testados e nós perdemos parte da democracia com um golpe e uma prisão política. Sabemos disso. A eleição do próprio Jair Bolsonaro. Houve próprio governo dele, nós tivemos ali uma pressão, uma tensão muito grande que arranhou mesmo, nós temos que dizer isso, a nossa democracia não acabou com a democracia, mas arranhou muito. Então eu vejo que isso pode fortalecer e deve fortalecer, e digo mais, certamente fortalecerá mais a nossa democracia, porque mostra que ninguém pode usar o poder judiciário para atingir fins escusos, e é o que o Moro fez. Então, se você observar, o Moro, quando o que está se revelando pelo próprio Tony Garcia, que ele abusava e violava o sistema legal para atingir objetivos que eram dele, pessoais, objetivos políticos. E o resultado nós sabemos, ele foi para a política. Ele ajudou a eleger o Bolsonaro, depois foi para o Ministério da Justiça, queria o STF e virou senador. Então eu vejo que, e o próprio Deltan Dallagnol, mas eu diria que a própria democracia está se protegendo, no sentido de, olha, vocês não podem tudo. A disputa é permitida a todos. Agora, você não pode usar o sistema de justiça para cometer crime. E o que acontece? O Moro, pelo que disse Tony Garcia, ele se apropriou, por exemplo, ele usou o Tony Garcia para se apropriar de um vídeo que é um vídeo comprometedor de desembargadores lá do TRF4. E esse vídeo não está dentro do processo, mas houve de fato uma investigação, porque eu estou com essa investigação aqui. Eu vi, ele investigou o que é chamado, que o próprio Tony Garcia chamou, e era chamado nos bastidores de Curitiba, como festa da cueca. Isso era para constranger e chantagear, certamente. Por que você vai usar um vídeo que você não coloca dentro do processo? Então, o que está mostrando é que o uso do Tony Garcia foi para a finalidade de empoderamento político. Isso certamente. E agora, quando nós vimos, né, a denúncia do Tacla Duran, que eu entrevistei também, já entrevistei em 2017, nós vemos que não era só uma questão de empoderamento político, era também corrupção, que é o que diz o Tacla Duran. E aí você pode dizer, mas cadê o Tacla Duran? Apresentou provas? Ele tem uma conversa com um compadre do Moro e da Rosângela, que é o Carlos Zuccolotto, a quem eu procurei, fiquei na frente do escritório dele, ele não quis falar, nem aceitou uma entrevista ao vivo para mim e para o Luiz Nassif, quando fizemos o documentário A Indústria da Delação Premiada. Foi o que eu ofereci a ele, não quis, fugiu. E por que não disse? Ué, se ele é inocente, ele que diga, mas tinha essas mensagens. E depois tem uma transferência de dinheiro. É como se fosse uma TED, só que é de uma conta fora do Brasil, que vai para a conta de um parceiro da Rosângela Moro em causas, lá em Curitiba, que é o Marlos Arnes, que são todos, eles formam um grupo só. E aí eu diria, não foi só empoderamento político, foi também corrupção, e é isso que tem que ser apurado. E
o Judiciário, através do Supremo, está dando mostras de que vai, sim, está investigando já, e é preciso, além de punir aqueles que cometeram crime, tomar medidas para sanear o TRF4. E a própria Justiça Federal, a 13ª Vara Federal em Curitiba. É preciso, na minha avaliação, reconduzir o Apio para a 13ª Vara, porque ele foi o único juiz, desde 2002, que não era desta turma, que era independente. E por isso ele ficou só 3 meses no cargo e foi afastado. Então, uma das medidas para que se recupere a credibilidade do judiciário é que ele volte para a 13ª Vara. Cargo que ele ocupou por critérios objetivos, por um critério de seleção, de remoção, isto é, ele era o mais antigo, é ele que está habilitado para ocupar aquela vaga. Inclusive, aproveitando esses 2 minutinhos finais que a gente tem de conversa, Joaquim, falando um pouco do caso do Apio, esse caso do afastamento dele, da forma como ele foi feito, a gente pode entender que tem relação com essa mancha, essa infecção que você mesmo comentou que tem no TRF4, né? Total. E eu diria, não é só isso, são medidas repetidas. Eu vou dizer, antes dele ser afastado, ele prendeu o Alberto Youssef, que pode delatar o Moro e que está dando indicações de que quer colaborar, porque entregou os áudios da escuta clandestina. O Marcelo Malucelli, que é pai do sócio do Moro, um absurdo, ele revogou. Depois prendeu de novo, o Marcelo Malucelli revogou. Essa era uma das medidas. O Apio, quando descobriu que tinha lá o depoimento do Tony Garcia, em que ele fala, eu fui agente infiltrado. Pessoal, isso é absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Isso não existe, essa figura desse agente infiltrado por um juiz. E a própria participação do juiz como investigador é também absolutamente ilegal. Então, quando o Apio descobriu este depoimento, ele mandou para o STF. E aí o que aconteceu? Ele caiu. 3 dias depois ele caiu. Fizeram uma reunião e ele caiu. Sem motivo. Porque ainda que seja verdadeiro aquele telefonema, e ele diz que não é, e é uma perícia que diz que a voz não é dele, mas ainda que fosse, ele não comete ali nenhuma infração que justifique o seu afastamento. Então, o afastamento é para o tribunal se proteger, para que não haja investigação. E é necessário que a sociedade brasileira investigue, sim, a 13ª Vara e setores, não todo o TRF4, do tribunal, que colaboraram fortemente para que houvesse um golpe no Brasil. Exatamente. E se a gente continuar escarafunchando, parece que cada vez mais a gente vai encontrando mais vestígios, né, Joaquim? Então, conversamos com o Joaquim de Carvalho, que é jornalista e colunista do portal 247. É um prazer ouvi-lo aqui no Revista Brasil TVT de hoje, Joaquim. Eu que agradeço você, Ana Rosa, agradeço o Cosmo, agradeço a TVT, cumprimento todo o público por esta oportunidade. Hoje nós temos vozes alternativas, não há mais independentes na mídia, não há mais um monopólio da palavra. Por isso, essas farsas como esta do Sérgio Moro, elas não prosperam. Até pode, durante um tempo, ter algum lugar, mas ela não prospera, e é por isso que os verdadeiros autores do atentado à democracia no Brasil, é por isso que eles serão punidos, por conta das vozes, e a TVT está incluída entre essas vozes independentes. Muito obrigado. Abraço. Abraço.